Comentário GJR. E hoje ao vivo aqui no estúdio temos a participação do Dr. Felipe Oliveira, que esteve na cobertura das eleições aqui na Clube ontem, juntamente com a doutora Anne Grau-Miller, o Márcio de Forte Cabelinho, o Ismael Viese e a equipe da Clube que esteve junto, né, com todos eles aqui, fazendo esse trabalho. E ele está de volta aqui nesta manhã para falar ao vivo aqui no programa, fazendo o seu comentário sobre as eleições municipais. Doutor Felipe, bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Braulio, bom dia, ouvintes da Clube. É um prazer, né? Hoje, um dia diferente, estamos aqui ao vivo, né? Normalmente a gente faz o nosso comentário gravado ou entra por telefone, mas eu acho que, dada a importância do que a gente viveu ontem, né? Era muito importante que a gente comparecesse, pudesse trocar uma ideia juntos aí. Claro que eu vou focar nas eleições, principalmente de Canela e de Gramado aí, né? Onde a gente teve duas situações bem diferentes aí, né? Em Gramado a gente teve a continuidade, a reeleição do prefeito Nestor, mas a gente tem um fato muito interessante lá em Gramado e, na minha visão, um pouco preocupante, que é a formação de uma Câmara de Vereadores 100% de situação. Né? Nós temos aí dos 9 vereadores, 7 vereadores do PP, que é o partido do prefeito, e os outros 2 vereadores que se elegeram aí, apesar de serem de outro partido ali, no caso do republicano, se não me engano, republicanos, eles também são da base de sustentação e trabalharam pela reeleição do prefeito Nestor, né? Isso gera aí uma situação bem complexa, especialmente na questão de participação ali da oposição e de, enfim, né, de fiscalização mesmo, né? Então, vamos observar aí como é que vai ser. Existem diversos vereadores aí, desses que se elegeram ali pelo PP, alguns eu conheço, que são pessoas que vão ter uma certa independência em relação ao governo. Eu tenho certeza que pessoas, por exemplo, como o Ike Ketz, que é um cara que eu conheço pessoalmente, não vai simplesmente dizer amém para tudo que o governo mandar, mas, enfim, eu considero uma situação preocupante sobre o ponto de vista da democracia e da participação, tu ter aí uma Câmara 100% da situação, né? Aqui em Canela a gente teve aí uma Câmara bem dividida, né? A gente tem a maioria dos eleitos do MDB, que curiosamente foi o partido que acabou perdendo as eleições, né? Era o partido que estava no governo, que tentava aí se manter aí pelo 3º mandato consecutivo, depois de 2 mandatos do prefeito Constantino. E então a gente tem 5 vereadores do MDB, depois 3 vereadores do PSDB, que é o partido do prefeito Gilberto eleito, né? Dois vereadores do PDT, que é o partido do vice-prefeito eleito, do Tolão, e aí a gente tem daí mais um vereador do PSD. Então, uma Câmara bem dividida, né? Em tese, seria a maioria da oposição, porque o PSD caminhou junto, né, com o MDB nessas eleições, mas como era uma aliança eleitoral, né, a gente imagina que possa haver aí uma composição do governo do Gilberto César para que traga o PSD para suas fileiras e aí sim tenha maioria na Câmara, né? Foi uma vitória acachapante aqui em Canela, ao contrário do que a gente imaginava que seria uma eleição parelha, né? Mas o Gilberto fez mais do que o dobro de votos do Marcelo Sávio, né? O Gilberto fez 14.097 votos, com 60% dos votos válidos. O Marcelo fez 6.571 votos, com apenas 27,5%, né? Lembrando que o MDB tinha feito 80% dos votos na eleição do prefeito Constantino, né? Então reduziu aí em quase 2/3 a sua votação em relação ao... Tinha feito mais de 2/3, na verdade, né? Daí depois veio a enfermeira Cristina, que acabou fazendo 5,98% dos votos, né? Na minha opinião, aí um erro de cálculo do PP, que deveria ter feito uma nominata forte para vereadores e certamente a enfermeira Cristina iria puxar essa votação aí. O PP não entrou por um detalhe na Câmara dos Vereadores de Canela ali, no coeficiente, num cálculo mínimo de votos ali. E certamente se a enfermeira Cristina tivesse ido a vereadora, ela teria feito uma votação muito forte aí, provavelmente ficando entre os primeiros colocados até na votação, e teria feito uma cadeira pro PP, né? O PP que já vai pro 2º ano consecutivo de legislatura sem sequer um vereador, né? Então
Então, acho que eles erraram ali. Eu vi ainda durante a semana aí, quando saiu aquela pesquisa que o PSDB divulgou aí, o pessoal duvidando que ela tinha só 5%, e na verdade ela tinha 5,9%, acabou fazendo 1% a mais, que foi aquele voto ali que estava nos 19% de indecisos que estavam naquela pesquisa efetivamente. Depois, o candidato Ernie Schaeffer, que fez 4,92% dos votos, concorreu pelo PL, que é um partido que começou a se estruturar aqui em Canela através da figura dele. Enfim, eles acreditavam que eventualmente o Bolsonaro poderia fazer uma transferência de votos, poderia gerar uma eleição disputada, algo que o Coronel Carvalho também tentou fazer lá em Gramado, mas que a gente viu, né, que aqui não se transfere votos, né? É muito difícil tu ter um candidato que faça transferência de votos. A nossa política é muito local aqui, né? A gente não se deixa influenciar muito por essas questões nacionais. E o Andrei, que concorreu aí, né, pelo Partido Comunista do Brasil, junto com o PT, o PV e outros partidos, fechando aí com 2,5% dos votos, né, 594 votos. Lá em Gramado, a gente teve uma vitória do Nestor no estilo da vitória que foi a vitória do Constantino há 4 anos atrás aqui em Canela, né? O prefeito Nestor se reelegeu com 78,2% dos votos válidos. O Renan Sartori fez 13,07%. O comandante Carvalho Coronel Carvalho fez 6,34%. Então, somando aí, né, a oposição aí não conseguiu fazer nem um quarto, somando todos os outros concorrentes da prefeitura não fizeram um quarto dos votos que o prefeito Nestor fez, né? Também eu acredito que lá em Gramado a oposição cometeu muitos erros, aí se fragmentou, né? Tiveram diversas migrações de partido, enfim, o professor Daniel, que fez uma votação muito expressiva, não conseguiu entrar na Câmara muito por causa disso, né? Ele migrou do PT para o PSDB, aí tinha expectativa de compor eventualmente com o MDB, não chegaram a um acordo, e no fim aí os dois expoentes da oposição, perdendo, né? Que eram, né, o Renan e o professor Daniel, acabaram pagando um preço altíssimo, né? Porque vão ficar fora pelos próximos 4 anos, nem na Câmara vão estar, né? Então isso gera um prejuízo muito grande, porque, como eu disse, né, a nossa política aqui ela é muito voltada para a questão local, né? Então a gente tem aí em Gramado uma situação que, na minha opinião, a gente vai ter que olhar com muito cuidado aí nos próximos anos. Só um pouquinho, fala, Davi. O PT fez quantos votos em Gramado? O PT fez 2,4%, mais ou menos a mesma média que fez a candidatura do PCdoB, PT aqui, que formaram uma federação. O PT não tem estrutura, né, aqui na... As próprias características socioeconômicas das nossas cidades aqui, né, elas não favorecem muito aí candidaturas, né, de esquerda, então os partidos de centro acabam sempre dominando aqui, né? Tanto o PL, que é um partido mais de direita, quanto o PT, PCdoB, enfim, eles não conseguem ter muita, né? Nós somos cidades aqui que são mais tradicionais e mais centro e conservadoras, né? Então fica sempre essa questão aí, né? Enquanto acho que se desenhou muito aquilo que a gente imaginava, né, Cabelinho, quando a gente começou a conversar sobre as eleições. No fim, essa fragmentação de candidatos aqui em Canela acabou favorecendo o Gilberto. Ele nem precisaria disso aí, mas, né, aconteceu um pouco o contrário do que a gente imaginava, que o MDB, que inclusive dizem nos bastidores, trabalhou para que houvessem várias candidaturas, né, porque imaginava que essa divisão de votos o beneficiaria, porque eles teriam, em tese, votos consolidados, algo que a gente viu que não aconteceu, né? Então, enfim, eu acho que ficam várias lições aí, vários aprendizados aí para essa turma aí que daqui 4 anos vai tentar ocupar novamente um espaço que foi perdido aí nos últimos anos, principalmente o PP, né? O PP que foi governo com o Cléo Porte em 2 mandatos aí, e pela segunda legislatura consecutiva não consegue sequer colocar um vereador na Câmara de Vereadores, né? Acho que cabe uma reflexão muito grande aí pro partido sobre o que tem feito de errado nesses últimos anos aí, porque, enfim, os eleitores não estão aprovando, né, o que está acontecendo. Doutor Felipe, obrigado pela sua participação ao vivo aqui no nosso estúdio. Nos resta parabenizar aos eleitos, né? Exato. E, como você disse, uma reflexão sobre o quadro que se apresentou nas duas cidades aí, com candidatos vencendo com uma expressiva votação, né, em relação aos candidatos opositores. Uma reflexão para que, especialmente Gramado, como você disse, né? A Câmara não terá, né, uma bancada oposicionista, né? Pelo menos em tese. Né? É isso aí.
ao prefeito Nestor. Muito obrigado, doutor Felipe. Um abraço, ótima semana. Obrigado. Até amanhã, aqui no nosso grande Jornal Regional. Doutor Felipe Oliveira com o seu comentário, e depois do intervalo tá o cabelo aqui, Machou Forte Cabelinho, com o Davenide. Vai fazer um balanço aqui das eleições municipais no nosso programa desta segunda-feira, pós-eleições para algumas cidades do primeiro turno, que tem o segundo aí, né? Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Teremos também os representantes do Rotary na sequência para falar sobre Rotary Inspiração, sobre um evento aí que estará acontecendo neste mês de outubro. Daqui a pouco a gente fala. Clube 885 e a hora certa. 8 horas, temperatura que está em 16 graus. Clube 885, muito mais que rádio.